A Agriplan é uma empresa que tem compromisso com o setor agropecuário. Aqui você encontra máquinas agrícolas, uma repleta linha de peças, serviços de qualidade, grãos, cereais, insumos e tudo o que você precisa para ter os melhores resultados. Nossa prioridade é levar rendimento e agilidade ao produtor através da qualidade e tecnologia de nossos produtos e serviços. A Agriplan em Augusto Pestana e Tupanciretã. Olá, muito bom dia. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Campo Web. É uma satisfação realmente receber os nossos web telespectadores sempre presentes neste momento pelo Jornal Manchete Tupanciretã Digital. O Campo Web que tem sempre a participação de protagonistas do agro nas suas mais diversas fontes, nos seus mais diferentes locais. Esse programa sempre teve o apoio da Agriplan, nosso parceiro, sempre teve o apoio também da Tupã Cereais e agora do Posto Safra, presente conosco também. Essas três empresas que nos dão um suporte, nos dão a garantia de que podemos levar conhecimento e levar inovação aos nossos web telespectadores em qualquer lugar do mundo. Esse é o Campo Web no mês de setembro. Já chegamos no mês de setembro e o Brasil está vivendo a Semana da Pátria, que coisa maravilhosa. E esse ano tem um gosto especial por esse país, 200 anos da independência de Portugal, o bicentenário da independência de Portugal. 7 de setembro, parabéns Brasil, parabéns a você brasileiro, para você de todas as profissões, essa miscigenação. Esse é o evento maior da nossa pátria. Essa é uma semana diferente, de norte a sul, de leste a oeste. Se a gente olhar toda a rosa dos ventos, nós também estaremos comemorando dentro do território nacional a nossa independência e o amor por esse Brasil. Nós vamos dizer que realmente não tem nada maior para citar essa semana aqui nos comentários do Campo Web do que isso. A Semana da Pátria. Parabéns, Brasil. Comemore do seu jeito e faça o melhor que você pode, porque esse país é maravilhoso. E por ser maravilhoso, tem um sistema de solo muito diversificado, mas tem técnicas e inovação. E hoje a gente vai conversar com alguém que está se especializando, um colega de profissão que está se especializando e que está buscando conhecimento para nos ajudar aqui pelo Campo Web a difundir uma técnica fantástica. Primeiramente, eu quero convidar uma pessoa que eu conheci aqui onde estou residindo e que tem muito conhecimento para agregar com todos nós e principalmente com você. Ele é paraense. Bom dia, Eliseu, por favor, seja bem-vindo ao Campo Web, se apresente aos nossos web telespectadores. Muito bem, então. Bom dia a todos, agradeço, Sr. José, o convite para participar de mais essa edição. Dizer que é uma imensa satisfação de poder compartilhar um pouco do conhecimento que nós temos. Eu acredito que assim nós aprendemos juntos e é isso que faz o conhecimento se expandir, né? Compartilhá-lo. Então, como já fui pré-apresentado, me chamo Eliseu Júnior, sou paraense, natural da cidade de Santa Maria do Pará. De formação, eu sou técnico em agropecuária pelo IFPA Campus Castanhal e sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural da Amazônia. E desde o ano passado tive a oportunidade de começar a trabalhar com manejo biológico. Hoje eu sou um responsável técnico pela operação de bioinsumos na Fazenda Paraíso, de propriedade do seu Gilberto Marasquim, na cidade de Paragominas, no Pará. Então vamos aí, ao longo dessa edição, poder conversar e trocar informações a respeito do manejo que nós fazemos lá, né, que de certa forma é diferenciado, mas muitos proprietários em torno já do Brasil já lidam também com o mesmo tipo de manejo. Muito bom. Eliseu, você esteve agora há pouco tempo participando num grupo maior de um curso de aperfeiçoamento de uma técnica de um sistema, né, de solo que realmente
tem tudo para fazer a diferença da maneira sustentável, que é essa a proposta, principalmente da maneira de solo sustentável. The Soil Food Web esclarece para nós essa expressão em inglês, mas que tem tudo a ver com aquilo que cada agricultor faz dentro da sua propriedade. Isso, agora, nas últimas 2 semanas de julho, eu pude estar tendo a oportunidade de participar de um curso intensivo na cidade de Mineiros, interior de Goiás, sobre a prática dos métodos Soil Food Web, que traduzindo para o português é cadeia alimentar do solo, a rede alimentar do solo. Esse método ele foi pesquisado e desenvolvido pela professora norte-americana Elaine Ingham, há cerca já de 40 anos. Ela é uma professora doutora de uma universidade nos Estados Unidos. E o fato do método convencional de plantio, o método convencional de agricultura, por muitas vezes afetar o solo, deixar o solo numa condição pior do que a cultura que foi instalada, numa condição pior do que aquela que ela estava quando a cultura foi instalada, por o solo estar nessa condição, às vezes degradada, numa condição ruim, esse fato incomodava muito ela. E principalmente porque aquela condição natural, aquela condição física, química, natural, às vezes biológica, não se encontrava mais ali. Então alguma coisa de errado estava acontecendo. Isso incomodava muito ela. E foi então que ela começou a pesquisar uma forma de poder devolver a vida e a condição natural do solo. Então começou-se aí as pesquisas com a rede alimentar do solo. O que seria essa rede alimentar do solo? Nada mais é do que os organismos vivos que existem, né, na microfauna, na macrofauna, no ambiente que nós conhecemos como solo, que são as bactérias, os fungos, protozoários, os nematóides, todos esses organismos que têm a sua contribuição, né, para o desenvolvimento de uma cultura no campo. Essa técnica e esse estudo de 40 anos, ele chega numa diversidade de solos muito grande que é o Brasil. Somos um país continente, onde a formação ela é variada e as culturas também. A primeira pergunta que eu faço é, para solos alagados, Eliseu, podemos trabalhar essa técnica, por exemplo, numa cultura de arroz do Rio Grande do Sul, onde tem o solo alagado? Cada tipo de solo ele vai ter uma condição natural que vem desde a sua formação. Então, cada tipo de solo vai ter um tipo de micro-organismo, que vai estar, uma diversidade de micro-organismos que vão estar vivendo, vão estar convivendo naquele ambiente. O método Soil Food Web ele é pensado exclusivamente para solos em que não estão mais nas suas condições naturais. Então é pensado para se devolver a vida daquele solo. Se o solo por si só ainda está numa condição natural, uma condição que ele possa dar níveis básicos para o desenvolvimento de uma cultura, entende-se que ali existe uma harmonia, existe uma diversidade de micro-organismos e existe uma harmonia natural ainda naquele ambiente. Então o Soil Food Web ele é pensado mais para condições em que se busca devolver condições melhores, né, para que a cultura ela possa se desenvolver no campo. Nós temos uma relação de cultura principal e culturas auxiliares. E essas culturas auxiliares, sem dúvida, é que nos ajudam, num momento de transição, a manter a vida no solo, naquela parte onde a gente não consegue dimensionar. Você poderia citar para nós aqui algumas culturas que são importantes nesse processo de culturas alternativas ou plantas auxiliadoras, como a gente também tem ouvido essa expressão, a nível de fazer adubação verde e, por consequência, aumentar o número desses micro-organismos? Sim,
Hoje se fala bastante na questão dos mix de plantas de cobertura, né? Para a vida microbiológica, o que é o interessante é também ter uma diversidade de plantas. É pensar na ideia de casa e comida. É você fornecer diferentes tipos de ambientes para que diferentes tipos de organismos eles possam se desenvolver e possam se alimentar ali. Na nossa região, a gente trabalha bastante com algumas espécies de gramíneas, capins, para fazer essa planta de cobertura, assim como também com as crotalárias, várias espécies de crotalárias, a gente está desenvolvendo, para que a gente possa criar esse ambiente, dar essa condição, não somente para a vida microbiológica, mas também para pensando em melhorar estruturas, condições físicas dos perfis de solo. Então, várias espécies de gramíneas. Aqui nós trabalhamos com milheto, com sorgo, leguminosas que estão entrando bastante na nossa região, como o gergelim, a própria crotalária que eu citei. São culturas aí que depois podem deixar restos culturais que podem estar sendo utilizados, auxiliando bastante nessa condição de vida do solo. Eliseu, esse processo ele acontece numa velocidade menor e ele busca esse equilíbrio que você já disse. Quando o agricultor tem por hábito deixar um solo desnudo, esse índice já tem algum dado de medição mostrando o quanto isso deixa de ser benéfico à multiplicação dos organismos? Para uma condição de solo sem cobertura, que ele se encontra totalmente ali descoberto, né, sem proteção de palhada, sem nenhuma outra cultura, várias pesquisas elas já comprovaram que a perda ela não é somente da vida do solo, dos micro-organismos, mas também ocorrem perdas físicas, ocorrem perdas de nutrientes e assim, para o desenvolvimento desses micro-organismos, é interessante, como já foi citado, que se tenha essas plantas de cobertura para que possam existir ações ali, para que esses organismos eles possam desenvolver e cumprir o seu trabalho, né? Em outras condições de solos assim, os organismos que podem se proliferar naquele ambiente são somente bactérias. Não é que bactérias sejam uma coisa ruim, eles não podem ser classificados como os organismos ruins. Só que com esse método nós buscamos diversidade, nós buscamos vários tipos de organismos no mesmo ambiente. Então, para solos que se encontram nessas condições, basicamente o que nós vamos encontrar são somente bactérias. Não vou encontrar fungo, não vou encontrar protozoário, tampouco nematóide. Então, não vou ter ali um ambiente em harmonia. E com certeza também eu não vou ter ali uma condição para que esses organismos possam existir. Então, é preciso que se entre com práticas, né, práticas mais conservacionistas que possam ali dar condições para que esses organismos eles venham habitar novamente e venham cumprir o seu papel na rede alimentar do solo. Esse programa está conversando hoje com o Eliseu Júnior. Ele é responsável técnico pela Fazenda Paraíso, setor de bioinsumos, e nós estamos falando sobre a técnica de Soil Food Web, onde ele tem um conhecimento técnico, prático e operacional desses processos. Esse programa sempre tem o apoio da Agriplan, da Tupã Cereais e do Posto Safra. Eliseu, eu gostaria agora de pegar uma linha de raciocínio contigo que fosse praticamente uma linha do tempo. O mês é setembro e a agricultura do Brasil começa a trabalhar com as grandes culturas, as grandes áreas, já de norte a sul daqui uns dias mais. Qual seria o primeiro passo que o Eliseu diria que seria importante para o agricultor começar a entender melhor esse processo e botar em prática essa técnica? Para começo de conversa, o solo, numa condição convencional de cultivo, ele ainda é um ambiente muito hostil para desenvolvimento de diversidade microbiana. Então, antes de tudo, para obter sucesso no desenvolvimento do método,
é trabalhar bem com plantas de cobertura, é diversificar e proteger o solo, é dar condições. Eu sempre bato bastante nessa tecla, é dar condições para a vida. Quando nós damos condições, a natureza, por si só, ela se adapta, ela se desenvolve, ela cria condições para melhorar os cultivos. E nós já temos exemplos práticos de que, se nós damos condições, os cultivos, eles respondem positivamente a esse tipo de manejo. Então, o agricultor ele não pode dispensar uma boa palhada, uma boa planta de cobertura, para que ele consiga, de fato, criar condições melhores para o desenvolvimento dessas culturas, que são tão importantes para o nosso agronegócio, para o nosso país, como soja, milho. Eliseu, dei um cuidado especial para o solo, a minha planta emergiu, e agora quero me valer do teu conhecimento sobre as possibilidades que nós temos de manejo biológico a partir da emergência de qualquer cultura. Certo. Com o método Soil Food Web, nós trabalhamos com composto sólido. Nós temos algumas receitas que basicamente são feitas de material lenhoso, material verde e material com percentual de nitrogênio. Nós construímos esses compostos sólidos para depois fazer uma extração líquida desse composto, que é onde vai toda essa diversidade microbiológica que nós estamos conversando aqui. Então, depois que a cultura já está instalada no campo, eu faço a aplicação desse extrato líquido para que tanto aqueles organismos que já estavam naquele ambiente, como esses organismos que vão ser aplicados, que vão ser instalados naquele local, eles possam contribuir com proteção da planta contra ataque de pragas e doenças, uma proteção natural, possam contribuir também via solo com a solubilização de muitos nutrientes que se encontram nas partes minerais, que não estão prontamente disponíveis, e também possam melhorar a estrutura física do solo em que eles vão ser instalados. Nós sabemos que tanto bactérias, alguns tipos de insetos menores ou seres da macrofauna, eles constroem galerias no solo, melhoram a estruturação do solo. Então, todos esses organismos, eles aplicados, quando a cultura já está instalada no campo, fazendo algumas aplicações, podem e com certeza contribuem para garantir um pleno desenvolvimento da cultura no campo. Nós temos exemplos práticos disso. Nós observamos que nas áreas em que nós fazemos essas aplicações de extratos líquidos no método Soil Food Web, as culturas apresentam desenvolvimento radicular bem maior do que áreas em que ainda não é aplicado. Pouco temos problemas de áreas de erosão, áreas que possam apresentar compactação, porque esses micro-organismos eles estão ali naquele ambiente e estão atuando para dar melhores condições para a planta. Fator importante dentro do triângulo da sustentabilidade, o fator econômico. O impacto disso é numa esfera onde o produtor realmente passa a ter um retorno maior quando comparado a outros manejos. Tem como mensurar alguma coisa, nos dar algum dado, compartilhar conosco, Eliseu? O recomendado para o método Soil Food Web é se começar fazendo áreas de ensaio em áreas menores, porque se precisa de uma estrutura para a produção desses compostos, para a extração líquida desses compostos, é começar com ensaios em áreas menores e expandido, porque para cada região, para cada local, vai se ter uma realidade. E claro que quando nós comparamos essas aplicações que são basicamente posso dizer que de proteção contra ataque de insetos, contra ataque de proliferação de doenças, quando nós comparamos esse método, o custo desse método, com o custo de produtos do manejo convencional, isso é de uma escala
que eu posso dizer que nem se pode comparar, porque é muito mais econômico, muito mais econômico. Mas é claro, tem que se começar pequeno, em áreas menores, ir testando, né, ir adequando as quantidades, as dosagens, e, se necessário, porventura, se necessário, não abrir mão dos produtos químicos, né, porque em algumas situações vai ser preciso entrar, mas se fazer testes, se fazer ensaios e adequando, e construindo, devolvendo aquela condição natural para aquele ambiente. E a partir depois de alguns anos de manejo, essas áreas naturalmente já vão ser áreas bem mais produtivas, em que a necessidade da entrada de produtos químicos, sejam fungicidas, inseticidas, vai ser bem menor do que era há alguns anos. A busca pelo equilíbrio é esse convite, praticamente, que um sistema faz para o outro. Eles têm que caminhar junto para que os dois gerem resultado e mais sustentabilidade. Quando a gente olha para a medicina humana, a gente vê que realmente a quimioterapia também elimina muita célula boa, e isso a medicina nunca negou, mas também nunca admitiu em público. E nós sabemos o quanto a vida de um solo é desconhecido para nós na parte técnica. A vida de um solo, ele exige muito tempo, 10 anos de pesquisa, e muito dificilmente você vai conhecer, saber de um pesquisador de solo que fez algo sozinho. Ele precisa de muita gente. Essa é a agricultura sustentável do Brasil. Essa é a agricultura que jovens, como Eliseu e tantos outros agricultores, vão difundindo e fazendo com que a gente possa produzir alimentos. Eliseu, quero te convidar para deixar um convite aos nossos agricultores para buscarem conhecer a técnica, e o que você diria para aqueles colegas de agronomia formados agora há pouco, ou que vão ir para a escola de agronomia, se diria com relação a esse sistema de proteção de cultivo e também de sustentabilidade? O recado que eu deixo é que a agricultura sustentável, ela é possível. E mais do que possível, ela é necessária. Frente ao crescimento, né, das nossas áreas produtivas e da necessidade de alcançar índices cada vez melhores. Nós temos essa responsabilidade de trazer respostas que possam melhorar a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida das pessoas que vão consumir os alimentos que nós produzimos do campo. Então é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade grande, uma responsabilidade bonita também. Então é possível. O Soil Food Web é apenas um dos métodos que estão surgindo, estão se difundindo com o manejo biológico, como tantos outros métodos. Métodos que se complementam e estão aí para nos auxiliar a alcançar esses índices cada vez melhores. Então, deixo o convite para que sejamos curiosos para esses métodos. Façamos testes, façamos pesquisas e avancemos, porque é possível, mas também é necessário que nós começamos a mudar alguns conceitos e sempre mudar para melhor. Então, deixo aí essa mensagem aos demais colegas e também me coloco aí à disposição, né, para cada vez mais poder estar compartilhando essas informações e aprendendo também. Juntos nós aprendemos e crescemos sempre mais forte. O Campo Web de hoje conversou com Eliseu Júnior, engenheiro agrônomo do estado do Pará, que tem a responsabilidade grande de trabalhar com o manejo, a aplicação e a operação, produção também de bioinsumos na Fazenda Paraíso, aqui em Paragominas, e compartilhe o seu conhecimento com todos nós. Agradeço muito a sua participação aqui, conte conosco, desejo que realmente se aprofunde mais e continue com essa humildade intelectual de, comigo e para com todos aqui no Campo Web, trazer o seu conhecimento. Ficamos nessa edição por aqui, estaremos no próximo sábado, presente novamente aqui com você, sempre com o apoio da Agriplan, do Posto Safra e da Tupã Cereais. Esse é o Campo Web, que todo sábado traz protagonistas do agro para compartilhar conhecimento, inovação e ciência com todos vocês. Um grande abraço e até lá.